A gente chega com a apuração política agora, mesmo com a estratégia de formar uma espécie de frente ampla em apoio ao ex-presidente Lula, o PT, pretende deixar a ofensiva por manifestações de apoio no MDB e no PSD apenas para um eventual segundo turno. Quem conta isso pra gente é Gustavo Uribe, que estava trabalhando aí nos bastidores para levantar mais essa. Uribe, e por que ficaria só para o segundo turno, hein? Ficaria porque eles avaliam, Cine, que neste momento não agregaria voto e poderia entornar o caldo na relação com o MDB. Uma ofensiva sobre Michel Temer neste momento poderia fazer com que Simone Tebet não apoiasse eventualmente Luiz Inácio Lula da Silva em um segundo turno. E com Gilberto Kassab o jogo é igual. O PSD de Gilberto Kassab apoia em São Paulo Tarcísio de Freitas, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, e Alexandre Calil em Minas Gerais, aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a consideração feita em uma reunião recente de Lula com alguns dos articuladores é que PSD e MDB melhor deixar para o segundo turno, faltam 5 dias para a eleição. E aí a ideia é que Lula já se reúna com Michel Temer, caso tenha segundo turno, e Simone Tebet fique fora desse cenário. A ideia é que na mesma semana após o segundo turno, ou seja, semana que vem, Lula já se reuniria com Michel Temer. O que tem sido defendido dentro do MDB, que grande parte do MDB defende uma adesão a Luiz Inácio Lula da Silva, mas o dilema em relação a Simone Tebet. Há uma ala que defende que Simone Tebet fique pessoalmente neutra, caso não passe para o segundo turno, ou que ela faça uma espécie de apoio crítico, como mais ou menos Ciro Gomes fez em relação a Fernanda Haddad em 2018. Assim, ela poderia carimbar um pouco o passaporte dela para uma eventual candidatura presidencial em 2026. Com o PSD, o jogo é um pouco mais tranquilo. Gilberto Kassab já reconheceu que vai conversar com Lula após o segundo turno e já deu mostras, inclusive sinalização a aliados, de que tem preferência por um apoio a Lula do que a Bolsonaro. Isso, claro, se a disputa for para o segundo turno entre Lula e Bolsonaro e a fatura não for liquidada no primeiro turno. Então, estes acenos que têm sido feitos para outros nomes do PSDB, do Centro, para Henrique Meirelles, em relação a Michel Temer e a Gilberto Kassab, apenas para a semana após o primeiro turno, caso realmente haja o segundo turno. Uribe, tem uma mensagem aqui, não vai ficar se achando, tá? Porque eu sei que você fica se achando depois. Da Ana, como não amar Gustavo Uribe? Impossível não assistir uma análise dele sem um bloquinho de anotações. E essas sacadas, hein? Gostou? Você tem belas sacadas, viu? Tenho belas sacadas, entradas e sacadas, inclusive. Ah, tá bom, Uribe, valeu.